Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Antônio. Vamos, então, abrir nossas Bíblias. No Salmo de número 23. É um salmo bastante conhecido. Bastante conhecido. Salmo de número 23. Glória a Deus. Livro de Salmo, livro dos Cânticos, livro das músicas, dos hinos de Davi. Salmo de número 23. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito conhecido, né? Tem gente que gosta muito de ler essa escritura, porque é proveniente, né? Deitar-me-á fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí que vem a confiança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus, para alguns, o cajado é bom. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. A felicidade daquele que tem o Senhor como seu pastor. Aleluia. Nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você depender de mim, vai faltar alguma coisa. Sou seu pastor no sentido de alimentar com a palavra. Mas o Senhor é o seu pastor. Amém, irmão? Amém. O Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Ele é o pastor. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso quer dizer, ainda que eu estivesse entre morrendo e não morrendo, vida e morrendo, quase morrendo, morrendo e não morrendo, recebendo só notícia ruim. Né? Você vai morrer. Tem 30 dias para você, do jeito que vai morrer andando no vale da sombra. Sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Esta é a parte importante. Mas para Deus estar conosco, tem duas coisas importantes. A vara e o cajado têm que nos consolar. Amém. Porque se o Senhor é nosso pastor, aqui Davi está falando do pastor que coloca as ovelhas no redil. Quando um pastor tem as ovelhas lá, no natural, o que ele carrega na mão? Um cajado. Uma vara, não é assim? Me consola. Ou seja, quando uma ovelha está indo para um canto assim errado, o pastor vai com aquele cajado, bate na cabeça aqui, ela vira para cá. Bate aqui no ombro, opa, para cá. É que o cajado é para isso. Quem está entendendo, irmão? Amém. Entendeu? Cajado não é só também bater também, não. O cajado também é para direcionar, apontar o caminho. Mas vamos ver alguém que não tinha luz nenhuma nesse sentido, né? Marcos, que não tinha ninguém para guiá-lo, nenhuma pessoa, apenas uma ovelhinha. Marcos 10, 46.
O Evangelho de Marcos, 10:46. Aleluia. Acharam? Amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Toda vez que você vê na Bíblia assim, ó, Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Rabás, filho de Rabás. Toda vez que você vê Bar na frente, antes é filho. Bar é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Barnabé, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Bar, biblicamente, é filho. Ali estava um cego, um filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Dá glória a Deus que você alcançou audiência. Alcançou audiência com Jesus Cristo. Ele está te chamando lá. E ele, lançando de si a sua capa, porque já não estava mais com a ovelhinha, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu possa enxergar. Ou voltar a enxergar, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Glória. Tem muita coisa que Jesus faz na vida das pessoas, mas não segue Jesus. Tem alguns que Jesus faz alguma coisa e ele segue Jesus. Ó, irmão, se Jesus faz alguma coisa por alguém, Jesus está mostrando que tem mais para fazer. Glória a Deus. Amém. Ele viu que Jesus fez e agora, o que eu vou fazer? Vou voltar para você que é ele. Ele me curou, mas quem curou foi Deus, então eu vou seguir Deus, porque existe um Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Oh, Pai, Pai Celestial, aqui está Deus, parte da tua palavra Pai, que foi lida nesta noite. Graças a Deus. E eu agradeço, Senhor, Pai querido, por esta porção na tua palavra. E cremos, ó Pai querido, na inteira graça e misericórdia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, a gente não está levando muitos irmãos aqui de Citrolândia para obter companheirismo em Sazedo, porque não está cabendo. Aí não está cabendo. Tem muitos irmãos que de vez em quando ir lá em Sazedo. Mas não cabe, irmão, não dá cabendo, não dá certo, fica muito tumultuado, não dá certo. A Santa Ceia lá já fica bem superlotado com os irmãos lá. Se mais os irmãos aqui, não dá. Amém? Então, assim, só quando for uma ocasião especial, né? Agora nós vamos ter para frente alguma coisa, mas agora, os irmãos, de companheiros reunir todo mundo num lugar só, fica difícil. Muito bem. Nesta noite eu quero falar sobre vale de sombras. Não vale das sombras. Você tem uma palavra, muda todo o sentido da coisa. Não vale das sombras. Vale de sombras.
E eu quero falar exatamente baseado na leitura que nós tivemos de Davi e do evangelista Marcos, falando dessa passagem que ocorreu no evento milagroso quanto a este homem, filho de Timeu, um dos cegos que vivia em Jericó. É claro que havia mais cegos, mas um dos cegos em Jericó. Agora, quando Davi expressou essas palavras, ele estava falando de segurança. Segurança. E nessa reta final da noiva, que as coisas vai afunilando, vai ganhando funil, vai apertando cada vez mais. E você sabe que quando você espreme qualquer coisa na sua mão, aquilo que é espremido passa por dentro dos dedos. Você pega uma massa de pão, espreme, sai pelos dedos. Você pega uma fruta que está bem madura, espreme, um tomate, sai pelos dedos. Quanto mais as coisas vão ficando mais apertadas, aquele que tem que sair, sai. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aquele que tem que cair fora vai cair. Aquele que vai se sentir aborrecido, vai se sentir aborrecido. Aquele que não suportar, vai baixar a guarda. Por quê? Porque isso é necessário. Antes que uma árvore frondosa possa dar seus frutos, ela recebe primeiro um açoite. Ela precisa passar daquele verão quente, depois passar pelo um frio terrível, uma perca total de vida, e depois passar por um inverno completo, para que na primavera as flores possam voltar novamente. Amém. Para que possam retornar os frutos. Mas primeiro, ela recebe uma surra grande da natureza. E assim, quando nós estamos vivendo nessa última era, na reta final, claro que nós não acompanhamos isso, coisa de esporte, Fórmula 1, mas nessas corridas de carros de alta velocidade, quando está faltando 2 voltas, 3, para poder encerrar aquela prova, nenhum piloto se atreve a parar no pit stop, porque ele vai até o final com o que tem. Se tiver um pneu meio torto, ele não vai parar para mexer com isso, porque segundos vale muito. Nesse momento, ele não pode nem saber da condição do carro vindo dos boxes, através dos diretores de prova, dos engenheiros, para ele não se sentir perturbado na reta final. E ele vai com tudo que tem. Se tiver saindo a fumacinha, ele quer chegar no final. Se o pneu está gasto demais, ele não vai parar nesse momento, vai perder a prova. Ele vai com tudo até o final da prova. E nós, cristãos, nessa última era, nós não precisamos preocupar com muita coisa que está ao nosso redor, não. Não dá muita atenção, não. Porque nós estamos no finalzinho. Amém, irmãos? Nós estamos nos restantes finais da nossa jornada e da grande prova que Deus nos deu nesse deserto.
E se você, nesse final do curso, no final do caminho, começar a olhar as dificuldades, você vai ficar para trás. Nós estamos chegando no momento que você não deve olhar esposa. Paulo disse: aqueles que têm mulheres vivem como se não tivessem. Aqueles que possuem riquezas vivam como se não possuísse nenhuma. Quem está entendendo, irmão? Amém. Nesse momento, é o momento em que você deve receber a bandeirada da linha de chegada, onde você não tem que se importar se tem algum pneu que está caindo, que tem alguma coisa, se tem algum parafuso soltando, você tem que chegar, mesmo arranhado, você tem que chegar na porta. É verdade. Não é hora de ficar olhando para filho, o filho vai interromper muito o pai de ir no arrebatamento. Não é hora de ficar olhando para pai, pai vai interromper muita gente de ir no arrebatamento. Não é hora de ficar olhando essas coisas que só você pode obter. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que estar seguro que mesmo não sendo no arrebatamento ou na ressurreição, ou mesmo que aquela hora chegar, se você estiver acamado, um acidente no trânsito, hospitalizado, entre a vida e a morte, um câncer te comendo, ou uma doença inesperadamente chegou, você tem que saber que ao entrar nesse vale de sombra e morte, você tem que entender: não temerei mal algum. Amém. Vou passar por esse vale, porque o Senhor está comigo. Amém. Você não pode atravessar esse vale sozinho. Você tem que atravessar com Deus. Oh, Deus. Não tenta atravessar sozinho. Não vai pelo tanto de material que você tem. Não vai pelo tanto de esforço que você fez. Não vai pensando que você foi um bom rapaz, uma boa moça, que você foi um bom irmão, que você os dízimos foi correto. Não vai confiando nas obras. Não vai confiando no tanto de literatura que você tem em casa, o tanto de Bíblia que você leu de cima para baixo, de cabeça para baixo, de baixo para trás para frente. Não vai confiando nessas habilidades. Opa, deixa eu atravessar esse vale de sombra com essa confiabilidade. Não, você tem que atravessar com alguém. Amém. Amém. Você não tem que atravessar com coisas, com materiais. Você tem que atravessar com alguém. E este alguém chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Davi disse: o Senhor estará comigo. Uma pessoa. Amém, irmão? Amém. Bom, então nós estamos chegando exatamente aqui, na ponta da agulha da pirâmide. Parágrafo 245 da mensagem, a estatura do varão perfeito. Devemos chegar na ponta da agulha da pirâmide. Isso significa que a coisa só vai apertando cada vez mais. Só vai afunilando. De sorte que na pontinha só passa um. Quem entendeu, irmãos? Amém. Só passa um. Agora, olha onde nós estamos. E se tivesse uma vara aqui, alguma coisa, mas tudo bem. Olha onde nós estamos, na ponta da pirâmide. Agora, é ali que nós estamos, na ponta da agulha. Agora, equilibra alguma coisa na ponta da agulha. E nós temos que nos manter equilibrados exatamente agora, nesse instante, nesse momento. Amém, irmãos? Amém. Todo equilíbrio espiritual, todo equilíbrio natural, nós temos que nos manter equilibrados exatamente na ponta da agulha da pirâmide, exatamente onde nós nos encontramos agora. Oh,
Agora, é claro que, infelizmente, numa grande prova, em uma grande corrida, alguém tem que perder. Alguém tem que sair perdendo. Numa grande prova, alguém tem que perder. Se você observar, existem jogos que terminam em empate. Mas jogos decisivos não terminam em empate. E nós estamos vivendo os momentos mais decisivos da história humana. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nós estamos vivendo os momentos decisivos da história humana. Paulo disse, 2 correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Glória a Deus. Verdade. Um só. Então, evidentemente que nem todos vão gozar da salvação. Nem todos vão subir. Nem todos vão ser transformados. Nem todos serão totalmente libertados. Nem todos deixarão certas vaidades. Nem todos deixarão certos pecados. Nem todos deixarão certos costumes. Nem todos deixarão de certos desejos. Nem todos pararão com certos pecados. Nem todos chegam à libertação total. Nem todos chegam a uma estatura de um varão perfeito. Nem todos chegam ao batismo pleno do Espírito Santo. Amém. Nem todos estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes que o mundo existisse. Aleluia. Nem todos Jesus morreu por eles. Nem todos podem ser redimidos. Agora, quanto a tudo isso que nós estamos vivendo, você sabia que nós estamos vivendo sob expectativa? Todos nós Amém. estamos vivendo sob expectativa. O que significa expectativa, pastor? Significa algo que você está precisamente querendo ou querer obter algo antes, que aconteça rápido. Algo que você espera, só não pode acontecer o inesperado. Na expectativa, assim como a terra está na expectativa de que filhos e filhas de Deus nasçam de novo. Ela está na expectação. E esta expectativa da terra leva ela a gemer, como diz Paulo aos Romanos. Que toda a terra está gemendo, com gemidos, está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Para que, ao transformar esses filhos, esta velha terra, que está fadigada, cansada, tão moída, tão maltratada, pisada por ímpios, possa ser renovada, transformada, a partir do Armagedon da grande tribulação, para cumprir Malaquias capítulo 4, para não deixar sobre ela nem raiz nem ramo, para que ela depois possa receber outro batismo, depois do milênio, para ser totalmente renovada, para receber Cristo e sua noiva, a nova Jerusalém, que descerá de cima do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo sob expectação, sob expectativa. Não é hora de crente ficar pensando, será que eu vou? Que expectativa é essa?
Será que eu sou um eleito? Já passou isso na sua cabeça? Já passou isso na sua mente? Será que eu sou eleito? Será que eu sou eleita? Será que eu sou um predestinado? Será que eu vou no arrebatamento? Será que eu vou no rapto? Será que serei transformado? Tais perguntas levam você a falsas expectativas. Considere isto apenas se você não estiver certo de Deus. Considere isto apenas se você não estiver certo de Deus. Mas se você estiver certo de Deus, não precisa pensar nisto. Amém, irmão? Não precisa pensar nisto. Porque às vezes Satanás pode colocar isso mesmo na mente. Ele pode colocar isso na sua subconsciência. E então abrir um telão preliminar daquele telão que virá no julgamento do trono branco. E falar assim, ó, olha, você fez isso. Você fez isso. Isso aqui te pune. Isso aqui te deixa com o pé para trás e coloca um pouquinho de dúvida se você vai ou não. Se você vai ser arrebatado ou não. Ele começa a desenvolver uma horrível expectativa de juízo. Como está escrito em Hebreus capítulo 6. Para aqueles que foram iluminados e provaram da boa palavra e recaíram, é impossível que sejam renovados novamente para arrependimento. Pois a estes só espera uma horrível expectativa de juízo, de condenação. Então, não é hora de pensar isso. Considere isto se você não estiver certo da palavra. Considere isso se você tiver pecado que não tenha confessado. Considere isto se você tiver coisas que precisam ser acertadas. Considere isso se você anda duvidando da palavra. Aí sim, considere isso. Será que eu vou? Será que eu irei? Considere isso se você não estiver certo da palavra. Mas se você estiver certo de Deus, caminhando na luz de Deus, assim como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, Deus. Agora, presta atenção para você ver. Presta atenção para você ver. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí vem aquele certificado, aí vem aquela condição de você internamente entender e saber que Deus está com você. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Para falar isso, irmão, para ter esse consolador, que eu estou aqui na mensagem com isso, para ter esse consolador, porque para Davi falar isso, ele tinha que ter o consolador. E para que serve o consolador? O que é o consolador? O que é alguma coisa que te consola? Uma coisa que consola. Uma coisa que consola é algo que te deixa menos apavorado. Uma coisa que te consola é algo que te deixa menos estressado, mais tranquilo, te consola. Você fica na expectativa da notícia terrível, você faz um exame e então você espera saber, será que deu? Será que deu? Será que eu estou com diabetes? Será que eu estou com isso? Aí vem o médico e diz, parabéns, filho, você não está com esse tipo de coisa. A palavra dele te consolou. Amém, irmão? Amém. Assim é o consolo, é o consolador. Assim é o Espírito Santo. Qualquer aspecto de vida, qualquer maus tratos desta vida que possa lhe oferecer, qualquer coisa que possa te aplicar no sentido que possa fazer você diluir, apresentar um quadro terrível, mesmo que o sol não brilhe, mesmo que as tempestades ruivam, mesmo que a água do Jordão está fria, mas você tem aquele consolo de dizer,
o Senhor está comigo. Amém. Glória a Deus. Tenho que passar por essa cirurgia? Tem, mas o Senhor está comigo. Tem que ficar internado? Tem, mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Não temerei mal algum. Não importa o resultado. Não importa se deu negativo. Não importa se a circunstância. Não importa. O importante é você passar por esse vale de sombra, dizendo: Amém. o Senhor está comigo. Amém, irmão? Aleluia. É como ele disse, o irmão Branco na mensagem, presumindo. Não vá passar presumindo. Não passe presumindo. Não, eu vou porque Deus está comigo. Não é assim, não. Você tem que ter certeza de que Ele está. O profeta diz essa mensagem aqui, ó. Ô Consolador, eu já vi muita gente que na hora da morte chegou no seu calcanhar, o desespero bateu e gritou Deus por todas as partes, mas Deus não ouviu ninguém. Meu Deus. Por quê? Porque desprezou tanto a Deus em sua vida que não quis nem saber dele. Mas na hora que a morte vem e diz: ei, João, ei, Maria, agora está na hora de te levar. Ei, ganhou o mundo e tudo. E o que é que você tem para Deus? Hoje você não sabia que vai te pedir tua alma? A morte bateu. Ei, Maria, ei, João. Ô Joaquim, a morte chegou hoje na sua, bateu na sua porta. É. Você é um Paulo que pode olhar para a morte e dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Você pode dizer para a morte de volta? A morte está dizendo para você. Você pode dizer de volta para a morte? Você pode dizer igual Paulo disse, quando aquela ferramenta, aquele, como é que chama? Guilhotina. Aquela guilhotina estava prestes a descer, ele olhou, está afiada mesmo. Mas, ô morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Porque o teu ferrão, você colocou em Jesus lá no Calvário. Você está aqui com esse soldado só zunindo da minha ouvido, zunindo com esse soldado, com esse rei, com esse imperador, zunindo, querendo colocar medo em mim que eu vou morrer. Você está só fazendo barulho, porque o ferrão da abelha ficou lá em Jesus. Ô morte, onde está o teu ferrão, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo tinha certeza. Paulo podia dizer: morte, você vai me dar uma carona para o céu daqui a pouco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai me dar uma carona. Você vai fazer um favor para mim. Aleluia. Ele estava certo de Deus. Glória a Deus. Ele podia passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum. Porque aquele que começou a boa obra em Paulo, terminou com ele até o fim. Amém? Aleluia. E a mesma coisa conosco. Aquele que começou a boa obra, se você permitir, ele aperfeiçoará até o fim. Amém, meu Deus. Se você permitir. Não é porque ele começou a boa obra, porque ele tem que... peraí, eu não posso fazer nenhum trabalho na casa de ninguém se ninguém permitir, não. É verdade. O Antônio é pedreiro, passou a fazer uma obra na sua casa. Se eu permitir, você faz. Aquele que começou a boa obra, Deus, se você permitir, ele termina. Amém, irmão? Glória. Se você permitir, ele termina. Agora, se você ficar meio lá, meio cá, anda lá, anda caindo aqui, anda caindo ali, e dando mau testemunho e assim por diante, olha, vou dizer uma coisa. Vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer. Este é o momento certo de dizer. Glória a Deus. Você sabia que já chegou nos meus ouvidos que aqui em Citrolândia fica difícil de ganhar uma alma para Cristo? Principalmente quando se fala da mensagem, por causa de maus testemunhos de irmãos. Todo mundo conhece todo mundo. Aí agora eu sei por quê.
por causa de alguns, por causa do mau testemunho de alguns. Tem irmão que chegou para mim e falou assim: ah, pastor, cansei de dar panfleto. Teve um que chegou e falou assim: ah, eu vejo daquela igreja, aquele irmão bebendo, fumando, jogando, não sei o quê, casa descasa, aquela igreja que casa descasa. Pelo amor de Deus, o que é isso? Glória. Ai. É por isso que fica. Olha a mensagem que eu preguei domingo, quinta-feira, foi domingo lá em Sarzedo, sobre o perfil do cristão. Quem já ouviu na rádio? O perfil do cristão. Do verdadeiro cristão. Amém. Mombrana disse, se você, no seu bairro, na sua comunidade, você é um cristão, que diz ser um cristão, e está sendo uma pedra de tropeço para alguém aceitar a palavra, você vai ter que acertar com Deus no dia de julgamento. Se o seu testemunho é uma pedra de tropeço a alguém que está necessidade de servir a Deus, você vai ter que se acertar com Deus no dia do juízo. Então, vejam bem, a palavra de Deus é como eu disse, a glória não é para quem começa, é para quem termina. Amém. Amém. Claro que nós não podemos descartar que em nosso meio não vai ter alguém falhando, não vai ter falhas, nós temos. Mas não vai tanto assim, né? A mensagem não é brincadeira, a mensagem tem... Eu preguei uma mensagem, foi que dia? Foi quinta, lá em Sarzedo. Qual o título dela, não? Foi sobre... Qual foi, irmão Israel? Cegos iluminados pela luz. Iluminados pela... cegos... alguma coisa nesse sentido. Eu esqueci o título. E preguei essa mensagem. Ué, tem igreja da mensagem que já está no nível de denominação. No nível de denominação. O que salva eles é as mensagens, as literaturas. E algum comportamento de alguma mulher ali, com cabelão, com saião. E alguns quadros do profeta na igreja. Mas está quase igual ao sistema. Virou brincadeira, virou... Sabe? Só Deus para ter misericórdia. Então, a questão... O irmão Brana, nessa mensagem aqui, o Consolador, ele fala que quando a mãe dele... Ele fala que quando a sogra dele, o pai dele e outras pessoas que ele presenciou a morte... Até mesmo antes dele começar a pregar, quando ele foi trabalhar com aquele irmão Francisco, quando ele era novo, 16 anos, já foi trabalhar em outro lugar, ele recebeu uma carta de sua mãe que seu irmão Eduardo tinha morrido. Aí ele lembrou quão difícil era a vida que eles tinham vivido. Mas ele pensou, mas será que o Eduardo estava pronto para encontrar com Deus? Ele nem era pregador ainda na mensagem. Será que Eduardo estava pronto? Eduardo, será que ele está pronto para encontrar com Deus? Aí a irmã Brana falava assim, a minha preocupação, a minha vida inteira é quando eu estou diante de um irmão que está prestes a deixar esse mundo. A minha preocupação é, está ele pronto? Amém, irmãos? Amém. Está ele pronto? E nós estamos vivendo num tempo que nós não devemos estar aprontando, nós devemos estar prontos. Glória a Deus. Meu Deus. Porque ninguém sabe a hora, tanto para arrebatamento como para chamada. Não sabe. Não sabe. E, no entanto, se nós estamos convencidos, aí o profeta diz, é óbvio que você estará preocupado. Aleluia. Você está preocupado, irmãos? É verdade. Então você tem que estar convencido de alguma coisa.
Agora, se você não está convencido, então é porque você não está preocupado. Se as pessoas não estão convencidas da segunda vinda de Cristo, que Cristo vai vir pela segunda vez fisicamente para buscar a igreja, se não está convencido que ele vem, não está preocupado. Se as pessoas não estão convencidas que esse mundo vai virar uma bola de brasa, também não vai ficar preocupado. Vamos seguir a vida, vamos viver a vida. Se as pessoas não estão convencidas que existe por aí, que está vindo por aí, uma grande tribulação, se não estão convencidas, não vai ter nenhuma preocupação. Vai viver de qualquer maneira mesmo, vai empurrando com a barriga. Oh, grande Deus. Não. Presta atenção. A Bíblia diz que quando viesse, Coríntios, quando viesse o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. O que é, quando viesse o que é perfeito. O que é perfeito? A palavra. Quem é a palavra? Deus. Deus é a palavra. Agora, nós temos que entrar nesse nível de fé, como ele disse na mensagem rápida, uma fé tão grande, uma fé a um nível de arrebatamento. Mas tem crente que o nível dele de fé é só de ir na igreja, é só de cultuar, é só de entregar seu dízimo, é só de ir lá louvar a Deus. Esse é o nível de fé que eu tenho. Mas não nível de fé de arrebatamento. Ah, se as pessoas soubessem disso. Ah, se ministros soubessem disso. Tem pastores que estão levando a igreja a um nível de fé de receber cura, disso, daquilo outro, mas não estão levando a um nível de fé de arrebatamento. Que é o mais preciso agora. Amém, irmãos? Que é o mais necessário agora. Porque o que era em parte, isto é tirado. O que era em parte, isto é tirado. Paulo vem disso. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Existe um tempo no ministério, na vida cristã, que você era menino. Há um tempo na nossa vida de ministério, de cristão, que era pura meninice. Mas quando você chega a ficar maduro, quando as coisas começam a ficar bem convenientes, você passa a ficar convencido. Amém, irmão? Passa a ficar convencido. Eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu cresci. Já sou um homem maduro, já estou forte. E se eu era menino, eu comia coisas que eram de menino. Se eu era criança, eu comia coisas que é relevante à criança. Se é criança, eu tomava mamadeira. Mas agora eu estou grande, já cresci. Eu deixei a mamadeira para trás, deixei o leite para trás. Agora tenho que manter-me de coisas sólidas. Amém, irmão? Amém. De coisas sólidas. Mas o importante é estar seguro. É estar seguro. Vamos pegar o natural e o espiritual. Uma vez eu conheci uma pessoa, mas essa pessoa era tão organizada, irmão. Mas ele é tão organizado. Ele, quando ia sair, por exemplo, viajar, olha o que ele fazia. Ele comprava passagem. Então, na hora que ele estava para viajar, aí já estava lá, tudo arrumado, está faltando alguma coisa, ia de novo, conferia de novo, e deixa eu ver se a passagem está aqui, está tudo aqui, certinho. Aí eu olhava a passagem, de novo, certinho, horário, tudo certinho. Aí ficava tudo nos mínimos detalhes. Então um dia eu perguntei para ele, mas por que você é tão detalhista assim? Para não fazer a segunda vez. Para eu não ter que ir lá e voltar. Quanta gente vai chegar na porta e não vai poder entrar? O profeta diz na mensagem que eu li quinta-feira em Sazeiro, Deus foi com Israel até na porta de Canaã. Viu que não estava preparado, voltou de novo na mensagem do guia. Viu que eles estavam preparados para possuir a terra,
voltou com eles e fez eles ficar rodeando a terra, porque não estava preparado. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Então é assim. O cristão também deve ser assim. A igreja, o pastor. Pastor, às vezes tem pessoas que consideram eu muito grotesco, consideram eu muito duro, muito... Como é que é, Antônio? Pode falar mesmo, Antônio. Menos cabeça de queijo. Então, você gostou, né, irmão? O Adam tá querendo imitar lá, querendo cortar o cabelo igual eu, que só cortou metade. Mas, né, minha esposa falou assim pra mim, está parecendo, deixa pra lá. Mas o irmão falou para o senhor aí, ele falou, isso ele tem que ser assim mesmo, porque ele tem que ser assim. Então, Porque Deus não vai abrir. não, às vezes as pessoas não entendem, presta atenção, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa diz assim, escuta aqui, deixa eu explicar uma coisa. Você é filho, você teve pai ou tem pai ainda, não sei. Mas se você tivesse um pai relaxado com você, você saberia se ele era um bom pai? Um pai que dá tudo pro filho, tudo que o filho pede, ele é um bom pai? Não. Um pai que não se importa que hora que chega, que hora que vai, que hora que entra, que hora que sai, com quem está andando, com quem está andando, é um bom pai? Não. Hein? Não. Assim também é o pastor. Às vezes o pastor, quando chama a atenção de certas coisas, chama a atenção da ordem da igreja. Porque um pastor que não se... presta atenção. Um pastor, presta atenção, para começar no púlpito. Um pastor que não se preocupa com o ministro em cima do púlpito, com a sua posição social, com a sua posição de vida. Um pastor que não se preocupa na ordem da igreja, casamento e divórcio, que não se preocupa com a ordem da igreja, que não se preocupa no sentido físico da igreja, que faz da igreja qualquer coisa. Qualquer pessoa pode vir fazer qualquer coisa e cantar e não sei o quê, e pode pregar, e pode estar... Esse é um bom pastor? Não. É chamado para ser um pastor? Não. Considere isso. Então, veja bem, presta bem atenção. Minha mãe está sentada ali. Quando eu andava com o Marco Companhia, quando eu era novo, jovem, quando andava com uma companhia, e andava mesmo. Quando eu era jovem. Jovem, você sabe o que é? Descabiciado. E aí, eu chegava em casa, minha mãe descia o cacete. Pai canhoto, sabe o que é? Ele estava fazendo isso porque ele era mal ou não? Não. Hã? Não. Porque se importava. Aí depois, com o tempo, que eu era menino, agora já sou adulto, eu sei como é que é as coisas. Porque naquele tempo eu fazia as coisas de menino. Mas agora que eu tenho crescido, sei como é que é. Quem está entendendo, irmão? Assim também é o nosso triunfo aqui na Terra. Assim também. Então, existem coisas que às vezes as pessoas ficam difíceis. É igual, por exemplo, assim, um dia eu vi uma pessoa praguejando um soldado, falando mal do soldado, xingando a mãe do soldado, do policial. Você sabe o que o policial tinha feito, irmão? Agora imagine só. Ele chamou o policial de filho de não sei o quê, vai não sei o quê, vai para isso. Sabe por quê? Porque o policial aplicou uma multa. Multa é para quem? Multa é para quem? Porque desobedeceu alguma lei. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmão? Multa é para quem desobedeceu algum tipo de lei. Eu já recebi multa de carro, de trânsito, porque eu desobedeci alguma lei. O soldado, amparado pela lei, vai lá e aplica a lei. Assim é o pastor, amparado da autoridade de ministério,
Ele aplica a palavra, aplica a lei. Amém, irmão? Mas tem gente que a lei dói. A lei vai arrancar o dinheirinho do bolso. Quanto mais eles colocam as penas mais altas, quanto mais coloca mais pena mais alta, e as pessoas vão andar mais com cuidado, porque vai mexer no bolso deles. Não é assim? Ué. Não, vamos aplicar multa. Por exemplo, se eles aplicassem uma multa, por exemplo, de colocasse radar, por exemplo, na cidade, um limite tanto. E assim, ó, e quem passar desse limite, a multa é 5 mil reais. Oh, irmão, ninguém ia andar por menos de 50 km por hora. Porque dói no bolso. E assim também é a correção. Às vezes, quando a correção vem, dói um pouquinho, fere um pouquinho. Se sente ferido lá dentro. Deixa eu dizer uma coisa. Aí vocês vão me responder se é bíblico ou não. Se eu chamar você num canto, se você estiver errado, chamar você lá dentro do escritório, lá dentro do quarto, chamar atenção, só entre eu e você, por causa da sua reputação, porque você é um bom dizimista, porque você é isso, aquilo outro, tá certo ou errado? Hã? Não, tá errado. A Bíblia diz, repreende na presença de todos. Representa na presença de todos. Repreende na presença de todos. Por quê? Porque se o tal estiver fazendo alguma coisa, é para que haja temor no meio dos outros. Amém, é verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí eu vou chamar ele de atenção só porque ele pode ser ferido e ir embora para a igreja, ir embora da igreja. Vou chamar ele, só porque eu vou chamar ele num canto, porque ele pode ser. É porque esse irmão é assim, tem que tratar ele assim, sabe? Ele é igual casca de ovo, ele é igual gelo. Eu não tenho isso comigo, não, irmão. Aleluia. Tem esse negócio comigo, não. Ah, o pastor chega com jeito com o irmão, porque o irmão é casca de ovo. Vai ser casca de ovo, vou pisar, vou quebrar. Ah, pastor, o irmão é gelo fino, assim, tem que ter cuidado. Eu não estou nem se é gelo fino. Vai depender do que ele é construído. Vai depender do que ele é feito. Amém. Paulo diz, repreenda na presença de todos para que haja temor. Eu não tenho que chamar, eu não tenho que pegar uma deficiência daquele irmão, comer, tem que sair da igreja, porque eu repreendi ele no meio de todo mundo. Ei, pastor, você me deixou acanhado, você me deixou vergonhado, você me deixou isso. Então vai embora, aqui nesse lugar. Os irmãos estão entendendo? É Bíblia. Estou amparado pela Bíblia. Então observe bem. Na mensagem do Consolador, parágrafo 81, o irmão Branco diz, a palavra é o consolo de Deus. Quando você sabe e pode andar até mesmo pelo vale de sombra e morte, e sabe que Deus disse assim, isto está estabelecido, assim disse Deus. Você não pode dizer, bem, o pastor disse isto, ou a igreja disse isto. Você pode dizer, Deus disse assim, este é o meu consolo que nós temos. É aí que eu posso encontrar consolo agora. É aí onde você encontra o seu consolo. Deus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Você crê ou não? Este é o Evangelho. Aleluia. Este é o consolo. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória. Este é o consolo. Este é o consolo. Como diz lá na Escritura do Antigo Testamento, prepara-te para encontrar com teu Criador. Prepara-te para encontrar com teu Criador. Vê? Então, temos que ter esse consolo. Consolo. Uma vez, o irmão Branham conta, não sei se foi conta uma história na Inglaterra, que eles queriam construir uma grande ponte lá. E a ponte era uma coisa gigantesca, era uma construção a nível que exerceria uma responsabilidade muito grande.
que deveria ter uma responsabilidade muito grande. A Inglaterra, então, consultou várias empresas de engenharias do mundo inteiro. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Não dou conta disso aí, não. Mas um engenheiro apareceu e disse: eu dou conta. Eu faço. E ele fez. E ele, para provar para todo mundo que estava seguro do seu trabalho, ele mesmo passou por cima da sua própria obra. Aleluia. Ele mesmo passou por cima da sua própria obra. Para garantir que estava seguro. Porque se não tivesse seguro, a primeira pessoa a morrer era ele. Se numa igreja está sendo pregado alguma coisa, ou algo está indo mal, doutrina errada, ordem da igreja fora do lugar, pessoas em pecado, tomando santa ceia, tendo atos errados lá fora, casamento, namoro, e o pastor não dá conta, ele não toma posição, o primeiro que morre é ele. O primeiro que morre é ele. O primeiro que morre. Por quê? Porque ninguém pode passar em cima dessa ponte. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Ah, as pessoas estão brincando? Na mensagem, então Jesus chegou e chamou Bartimeu. Será que vai dar tempo? Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego. Ninguém dá mina para cego, né? Cego é como um poste na rua. Cego. Ninguém se importa. E a pior coisa que existe é você não poder ver a luz. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Hã? Não é, irmão? É verdade. Amém. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E aí Bartimeu, diz o irmão Brana que Bartimeu era casado, morava em Jericó, nas muralhas de Jericó, e morava bem longe. Bartimeu tinha uma esposa e uma filhinha. Bartimeu ganhava vida com suas valiosas pombinhas, 2 pombinhas. Ele ficava na porta, no portão de Jericó, e levava aquela gaiola com as 2 pombinhas e o cordeiro guiando ele. Ele tinha um cordeiro. Lá na Palestina é o cordeiro que guia um cego. Nos países ocidentais é um cachorro, eles usam um cachorro. Aí, diz o irmão Brana que um belo dia a esposa de Bartimeu adoeceu, uma enfermidade terrível. E Bartimeu chegou em casa depois de ter ficado um dia todo no sol quente na porta, porque ele pegava as pombinhas e colocava em cima do caixote. E ele colocava uma bacinha para receber moeda. E as pombinhas, e tinha uma varinha assim, ó, uma varinha, parecendo um gol, parecendo um negócio de gol de campo de futebol. E as pombinhas davam um salto de cambalhota e passava por cima daquilo. Dava um salto de cambalhota e passava por cima daquilo. E, no entanto, ele ganhava vida assim. Ficava o dia todo ali, pegava as moedas, colocava e ia para casa. Todo dia fazendo isso. E o cordeiro guiando ele. O cordeiro conhecia cada canto da cidade, cada rua, até chegar na sua casa. Quando ele chegou em casa um dia, a filhinha dele de 12 anos chegou: papai, mamãe está terrivelmente doente na cama, não tem jantar, não sei fazer. Ele foi lá, pegou nela, estava terrivelmente enferma, suando frio e tudo mais. E aí, nessas horas,
difícil, passando por um vale terrível de sombra de morte. Ele foi orar, subiu um pouco e foi orar. Deus de Israel, temos conhecido que o Senhor livrou o povo de Israel das mãos de Faraó e foi guiado pelo seu profeta Moisés. Temos conhecido que o Senhor guiou o povo no deserto pela coluna de fogo e o Senhor vem tratando com o nosso povo das maravilhas que tu tens feito. Senhor, por essas e outras promessas, o Senhor continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Tenho uma esposa agora acamada, doente, que precisa de mim, e a sua filhinha precisa dela para cuidar. Eu sou um pobre servo. Se o Senhor curar minha filha, eu levarei amanhã no templo o meu cordeiro e sacrificarei em nome do Senhor. Ele fez a oração simples e voltou para casa. Quando ele chegava em casa, disse: papai, papai, mamãe levantou, amém, irmão? Graças a Amém, Deus. meu Deus. No dia seguinte, ele foi lá no sacerdote, e disse: eu vim aqui oferecer meu sacrifício, esse cordeiro, porque Deus ouviu minha oração e eu prometi a Deus que este cordeiro levaria ele ao sacrifício. O sacerdote foi e impediu. Não, você não pode oferecer esse cordeiro, Bartimeu. Por que não? Porque eles são seus olhos. Ele que te guia. Nessas estradas e ruas e vielas, é ele que te guia. Esse cordeiro é os seus olhos, Bartimeu. Você não pode oferecê-lo. Não, não. Eu tenho testemunho do que Deus fez. O que eu prometi, eu farei. Aleluia, Deus. Não, Bartimeu. O negócio é o seguinte. Tudo bem, você quer apresentar um cordeiro, não é? É um cordeiro. Então eu vou comprar um para você e você oferece. Não. Eu falei com Deus que é esse cordeiro. Mas, Bartimeu, até que você compra outro cordeiro, ensine a caminhar, ensine você a andar para lá e para cá. Como é que você ensinou esse cordeiro? Tem quantos anos, Bartimeu? Já está velho. Até que você compra um novo e ensina um cordeirinho para virar uma ovelha. Depois... Aí Bartimeu disse: eu sei disso, mas o Senhor proverá para Bartimeu o cordeiro. Aleluia. O Senhor proverá um cordeiro para os olhos de Bartimeu. Voltou para casa, mas para voltar foi uma dificuldade, irmão. Ele veio tateando. Pra lá e para cá, tateando. Demorou horas e horas para chegar em casa. É aqui que é a rua tal? É aqui? O mercadinho? É aqui? É aqui que vem a especiaria? É aqui que vem disso? É aqui, vai. Então tá bom. Cadê seu cordeiro, Bartimeu? Eu ofereci a Deus. Você tá louco? Tá indo embora. Chegou em casa tarde. Com o cordeiro era rapidinho. Quando chegou lá, um belo dia, eu falei adiantado, né? Primeiro as pombinhas. Mas Deus está tão maravilhoso o culto também, irmão. A gente passa. Até passei do horário. Mas simplificando, vamos adiantar. Depois de perder as pombinhas, depois de perder o cordeiro, ele um dia tentou trabalhar, ganhar alguma coisa. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha, por favor. Antes ele não precisava disso. Antes era só colocar as pombinhas para trabalhar e o dinheirinho... Ele não precisava dizer: dá uma esmolinha, por favor. Agora ele começou a dizer: dá uma esmolinha, por favor. Diz o Mombana que ele caiu no lugar e ficou ali sentado ali. E ele ficou ali sentado, cansado. E de repente viu um barulho passando. Aí passou aquela multidão diante dele. E uma mulherzinha que estava atrás dele, bem atrás, já não estava aguentando caminhar tanto. Ela chegou: ei, alguém está aí? Aí a mulher respondeu: sim, pois não? Que barulho todo é esse aí? Que todo barulho é esse aí? Você não sabe, não? É Jesus, o Nazareno. Meu Deus. Está aqui em Jericó. O Nazareno, o Messias.
Aquele que está prometido na Bíblia? Aquele que seria o rei de Israel? É esse mesmo. O Messias? É esse mesmo. Agora, ele gritou, eu preciso dele, eu preciso. E ele começou a dizer, oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Oh, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O profeta disse que a multidão fazia barulho, porque todo mundo estava gritando, Messias, Messias, ele é o rei, rei de Israel, rei de Israel. O barulho era muito. E Jesus, no meio de todo o barulho, ouviu a voz de Glória a Bartimeu. Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ele ouviu. Jesus parou, todo mundo parou. Por que ele parou? Jesus disse para um dos seus discípulos, vai lá e chama ele aqui. Amém, meu Deus. Vai lá e chama ele aqui. Mas nós já passamos daquela rua, Senhor. Vai lá e chama ele aqui. Amém, irmão? Amém. Vai lá e chama ele aqui. O discípulo foi lá sozinho. Ei, Bartimeu, esse é o dia de sorte, hein? Jesus parou por você. Amém, meu. Hoje é seu dia de sorte, hein? Dá glória a Deus, hoje é dia de sorte. Ele está te chamando lá. Está te chamando, tá? Está te chamando. Todo mundo abriu alas e ele passou. O que você quer? Oh, Senhor, Glória. eu quero ver. Eu quero enxergar. Vai, profeta salvou. Amém. O que ele tinha falado para o sacerdote, Deus proverá para Bartimeu o cordeiro para os seus olhos. E ali estava Jesus, o cordeiro de Deus. Amém, irmão? Curando os olhos de Bartimeu. Glória, meu Deus. Ele pôde contemplar a face de sua esposa. Ele pôde contemplar a face de sua filhinha. Antes ele contemplava só pegando no tato para ver como é que era o rosto da sua esposa, do rosto da sua filhinha. Agora ele enxergava. Agora ele enxergava. Agora ele via. Agora que eu estou curado, agora que eu vou aproveitar. Eu estava com câncer do pulmão, Deus me curou, vou fumar mais cigarro. Agora eu estava com cirrose, Deus me curou, agora eu vou beber mais. É assim que faz? Não. Não, ele disse, Jesus me curou, eu vou seguir ele. Ele foi seguir. Aleluia. Deus faz algo para alguém, é para ele seguir a ele, irmão. Deus faz algo na sua vida, é para você entender que há um Deus para seguir. Santo é teu nome, meu Deus. Minha mãe está aí, ela sabe como foi minha vida. Eu tinha um problema no estômago. Aleluia. Não podia comer quase nada. Passando mal, dor. Incrédulo, rapaz do mundo. Só vivia em festa, coisas e coisas. Aí trabalhando numa empresa, numa firma. Aleluia. Trabalhando numa empresa, minha mãe sabe muito bem o que está falando, o que eu estou falando. Trabalhando numa empresa, tinha um homem lá, Manuel, da Igreja de Deus e Amor, era obreiro lá dentro. Aí eu estava trabalhando com ele na bitorneira. Ele chegou para mim e disse, filho, tinha o quê? 17, 18 anos? Chegou para mim e disse, filho, parece que está passando mal. Eu estava suando e dor no estômago. Qualquer coisinha que caía dentro, doía. Eu estava virando úlcera. Aí ele chegou para mim, filho, por que você não vai lá na igreja? Você está fazendo uma campanha lá, por que você não vai lá? E eu falei, esse negócio de igreja, não entra na minha cabeça esse negócio e tal. Eu tinha esse egoísmo, sabe? Ser jovem, como é que é, né? Mas a dor foi apertando. Aí eu falei, aí chegou um dia, eu falei com ele, senhor Manuel, onde é que fica a igreja do senhor? Fica ali, lá perto fica perto assim, na saída do Pedro Azul, perto do INSS, tal. Então tá bom. Aí eu fui. Cheguei em casa de tarde, toda vez que eu chegava, minha mãe está aí pronto. Toda vez que eu chegava de tarde, tomava banho, enchia uma roupa, pra rua, não era, mãe? Pra rua. Ficava até 1 da manhã e tal, e voltava para casa, dormia para trabalhar cedo. Olha só que vida. Aí eu cheguei, tomei um banho, entrei na roupa, mãe perguntou, talvez mãe não vai lembrar disso. Onde você vai? Vou para a igreja. Tô até bem. Ô mãe, tinha uma roupa ali passada minha, eu falei assim, tem. Pois é, foi pra mim aqui, falou, oi, com aquela dinheiro. Aí eu fui para a igreja. Só que a senhora não acreditou muito, porque eu era mundano demais. Aí eu me você daí para escorriola sua. Então tá bom.
Aí eu fui, cheguei, tá, sol quente, era horário de verão. Cheguei lá, vou cortar amanhã, a história é grande demais. Aí eu, naquela noite de culto que eu tenho lá, eu fui curado. Eu vou encurtar porque o testemunho é grande. Eu fui curado. E eu vim caminhando com a vizinha nossa, chamava Regina. Vim caminhando com ela, conversando e tal, falando. Eu vim caminhando. Cheguei em casa, minha mãe fazia muito aquela carne de sol, pegar aquela gordurinha, colocar em cima do arroz, com feijão mexido e tal, e eu pegando carne de sol, e eu pegando farinha, e eu pegando tomate, só coisa que passava mal. Só coisa que passava mal, enchi o pratão e vá, não senti nada. Naquele dia que o homem falou, você está curado, vai, come tudo que você quiser agora, você está curado. Cheguei em casa, comi tudo que eu podia. Nem um arroz eu dei. Aí eu fui deitar, coloquei a mão para cima, assim. Coloquei a mão assim, deitei. Falei, peraí, mas se eu estou curado e Deus me curou, então Deus existe. Você está ele. Amém, irmão? Mas se Deus me curou, não foi bem, não foi nada, então existe um Deus. Você é desse Deus. Amém, irmão? Então, quando Deus faz algo na vida de alguém, quando Ele faz algo em sua vida, é para você aceitar Ele. Ele está mostrando sua graça, Ele está mostrando sua graça, sua misericórdia. Ele está mostrando algo para você. Fazer, meu filho, tem mais. Amém, irmão? Tem mudança, tem arrebatamento, tem céu, tem milênio. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler as Escrituras para a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23.